dá like, se inscreve e compartilha. O presidente passa ali para o vice-presidente Mourão a presidência da República. Esse é um ato, vamos dizer, protocolar, né? Existe aí dentro das estruturas, né, de organização do Estado brasileiro. Sempre que o presidente se ausenta do país, aí é algo que provavelmente será revisto no futuro, mas ainda funciona dessa forma. A previsão de retorno do presidente Bolsonaro é sexta-feira. Então, durante esta semana, você tem como presidente da República em exercício o vice-presidente Mourão. O presidente Bolsonaro embarcou hoje, 14, por volta das 18 horas, para a Rússia. A viagem ocorre em meio ao aumento da tensão entre o governo Putin, né, e da Ucrânia. Na base aérea de Brasília, antes de partir, Bolsonaro fez a transmissão do cargo para o vice Mourão, agora presidente em exercício. Em conversa com apoiadores mais cedo, Bolsonaro voltou a citar o comércio entre Brasil e Rússia como motivo da sua viagem. Sabemos o momento difícil que existe naquela região. Temos negócios com eles, comerciais. Em grande parte, nosso agronegócio depende de fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano, declarou. O presidente disse que torce pela paz na região. A gente quer paz, mas tem que entender que todo mundo é ser humano aí. Vamos torcer para que dê certo. Se depender de uma palavra minha, o mundo teria paz. Se dependesse, né, de uma palavra minha, o mundo teria paz. Completou Bolsonaro. Bolsonaro chega à Rússia nesta terça-feira, 15, mas só deve se encontrar com Putin nesta quarta-feira, 16, dia que o Biden marcou lá no calendário junto ao Zelensky. Olha só o problema, né? Onde nós estamos nos envolvendo. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre essa questão da missão à partida do presidente. Amanhã começam as reuniões, né, com as missões empresariais e as missões comerciais Brasil-Rússia. As missões de Estado serão exercidas exclusivamente ali, pelo que eu entendi, pela missão presencial do presidente e os ministros que o acompanham, tá? Eu já tenho ideia que a gente já recebeu confirmação de alguns nomes e eu estou esperando o pessoal do próprio Palácio confirmar lá quem efetivamente foi. Tem umas informações desencontradas ainda para a gente confirmar, mas o Serviço Estratégico da Presidência, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República vai estar presente, ministro de Defesa, a ministra da Agricultura não pôde ir, nem o seu secretário. Olha só, publicamente a missão é para tratar do agronegócio, mas nem a ministra Tereza Cristina, nem o secretário executivo do Ministério estarão presentes em virtude de estarem com o mal que veio da China, né? Ou que nasceu lá. E aí não poderão estar presentes, mas assuntos também serão tratados de forma remota. Eu penso que a importância da visita do presidente Bolsonaro à Rússia nesse momento é muito mais um gesto político de apoio ao presidente Putin. Isso é a minha opinião, tá? Você pode pensar diferente aí, não tem problema nenhum. Isso, inclusive, difere do pensamento da imprensa nacional, que acha que o Brasil e o presidente Bolsonaro está usando isso apenas como campanha eleitoral. Eu não penso dessa forma. Eu penso que é um gesto a um aliado do qual depende o nosso agronegócio na atualidade. Eu falei mais cedo, durante a live de membros, muita gente tem a conversa fiada de diminuir a importância do Brasil no mundo. E as pessoas, principalmente quem não entende de negócio, de empreender, acha que tudo é muito fácil. Por exemplo, o Brasil é líder e tem grandes reservas em alguns minerais de terras raras. E o Brasil é o grande produtor de alimentos do mundo. Mais de 20% dos alimentos que são consumidos no planeta saem do Brasil ou têm conexão com a cadeia produtiva agrícola brasileira. Aí tem gente que vem e fala assim, mas olha, isso não vale nada, esse negócio de soja, milho, isso é planta, dá em qualquer lugar. Talvez para um ignorante possa pensar dessa forma, mas as pessoas têm que entender que a mudança de ciclos e de cadeia produtiva afetam os preços e o tempo de entrega de safra em anos. E não tem essa conversinha. Se você mudar na linha, né, de importação e exportação, que determinada commodity vem de um país para outro, você precisa saber primeiro se aquele país
tem condições de atender em volume o que é obtido no Brasil há décadas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é preciso entender que quando você fala de safra, você planta agora e algumas das culturas, dependendo das culturas, você vai colher a primeira safra daqui a 2 ou 4 anos. Então, uma decisão tomada agora por um país de não importar, por exemplo, alimento do Brasil, pode significar 2 anos de escassez de alimentos no mundo ou naquele país que decidiu aí cortar as relações com o Brasil. O Brasil é importantíssimo. Eu rechaço todo aquele que tenta relativizar a importância e as riquezas do Brasil. A imprensa faz isso, alguns produtores de conteúdo da esquerda também fazem. Esqueça isso. O camarada não consegue apertar um botão e dizer assim, se o Brasil não vender, eu compro ali da esquina. Não tem o produto na esquina, irmão. Tá? E eu vou dizer, diferente do que da tecnologia, né, que as grandes potências fabricam, você não come nem chip, nem notebook, nem celular. O que faz falta de forma primária é o alimento. Imagina submeter uma população inteira de bilhões de habitantes à fome durante 2 anos. O processo é mais complexo. Então, o Brasil deveria valorizar e deve valorizar mais esse seu potencial. E é tão importante que mesmo um produto que não é de alta tecnologia agregada, tem, é óbvio, a tecnologia, mas não é nenhuma, vamos dizer assim, engenharia de foguete, que é o fertilizante. A importância da visita do presidente Bolsonaro é garantir que o fornecimento desse insumo básico para o nosso setor agropecuário e o fornecimento, o fluxo contínuo desse fornecimento seja garantido. Muita gente não sabe, mas no ano passado, quando começou a escalada de tensão e que envolvia ali o Belarus, que é o nosso maior fornecedor, mas é umbilicalmente ali conectado à Rússia, né? Houve o pronunciamento do Putin, concomitante ao presidente da Belarus, de que seria mantida a produção dos fertilizantes para o atendimento interno, só depois o atendimento externo. Isso tocou o alerta no Brasil. Tá? Nós não podemos substituir a cadeia produtiva desse tipo de implemento, nem de um implemento simples quanto esse. Imagina um alimento, que são safras programadas aí, inclusive já comercializadas por anos. Então, esse é um ponto importante, sim, é estratégico e é o tema público dessa visita. O outro, que é de interesse estratégico e de soberania nacional, são os assuntos que serão tratados a nível de energia, principalmente a energia nuclear. E um assunto que não será tratado de nenhuma forma, mas é o que coloca a pulga atrás da orelha, principalmente do Biden, e o seu estamento é a possibilidade de que o Brasil avance um pouquinho além da questão energética quando o assunto for o tema nuclear. O Brasil, e por que eles desconfiam disso? Por que há essa suspeição? Porque o Brasil já domina o ciclo de produção de energia de 0 a 100. O Brasil faz a extração na mina de urânio até se transformar na pastilha energética que vai alimentar o reator lá em Angra. Em tese, o Brasil já domina. Outra coisa, o Brasil já domina a tecnologia, inclusive muito sofisticada, das ultracentrífugas, né, das nossas ultracentrífugas, inclusive são muito cobiçadas no Ocidente e no Oriente. E também domina o ciclo de fabricação, né, de produção do reator nuclear multipropósito, que inclusive vai equipar, já visitei, inclusive vi pessoalmente as estruturas, que vai equipar o nosso submarino de propulsão nuclear. Então, vamos dizer assim, podemos trocar, é óbvio, informações sobre energia nuclear? Claro, mas pode ser que a coisa avance um pouquinho além disso. Eu estou sendo meramente especulativo, não tenho nenhuma informação privilegiada aqui, e se tivesse, não colocaria. Mas é apenas para a gente entender o quão preocupante é isso. E nesse momento, onde, ao se iniciar um conflito dessas proporções, muita coisa é definida para estartar o processo ou para voltar para o campo diplomático, dependendo do equilíbrio de força entre os dois lados. Nesse momento, eu acredito que a presença do presidente Bolsonaro pode desestimular a rigidez do Ocidente na negociação. O Ocidente, né, principalmente a OTAN capitaneada ali pelo Biden,
estão ávidos, né, para que a Rússia dê esse passo do conflito por considerar uma Rússia isolada. A Rússia, em contrapartida, tem demonstrado, por inúmeras visitas e apoios de chefes de Estado, já tiveram com o presidente Putin o Xi Jinping, no caso o Putin foi até a China, já esteve lá o Viktor Orbán, outros líderes também presentes, e agora um líder de um país importante do Ocidente, que é o Brasil, está fazendo esse gesto. Portanto, quebra a narrativa de isolamento da Rússia. Tá? Enfim, é uma relação simbiótica onde o Brasil pode ser, inclusive, o porta-voz da paz. Pode, pela simples presença. E eu acredito que é importantíssimo para o presidente Putin a aceitação do convite por parte do presidente Bolsonaro. E entendendo um pouquinho de geopolítica e a postura que o Putin tem com relação a aqueles que respeitam o seu governo perante a Rússia, haverá reciprocidade e gestos que poderão, inclusive, ser muito importantes no futuro para o Brasil. Tá? Só para deixar nesse campo. Fica com essa análise aí. Né? Eu vou agora para o chat para a gente conversar um pouquinho e eu quero ouvir a tua opinião. O que, é que você está especulando? Qual é a novidade que você ouviu por aí? Se a gente pode acrescentar, diminuir ou até ter uma informação nova aí a partir dos amigos aqui do canal. Lembrando que o canal Pátria e Defesa é um canal especializado em assuntos de geopolítica, em assuntos de defesa, assuntos militares. Eu trabalho com esse tema há 30 anos, eu faço parte de conselhos importantes, inclusive conselhos de defesa oficiais do Brasil, com autoridades e civis e militares, e também de entidades do campo que eu represento, que é o setor, a base da indústria de defesa nacional, diversos trabalhos aí ao longo desses anos. E tendo a oportunidade, inclusive, de participar do próprio Conselho dos BRICS, né? E aí do Conselho Brasil-Rússia, diversas reuniões lá na Rússia e aqui no Brasil também. Então a gente está dando a nossa opinião baseado na experiência.